Olá! Hoje tem o 26º episódio do PCcast, recebendo o presidente de uma instituição que promove a nossa cultura, a Academia Montes Clarense de Letras. Depois da vinheta, Edson Andrade. Edson, grande honra ter você aqui no PCcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Pessoas inteligentes aqui sempre são muito bem-vindas, meu amigo. Obrigado a você, PC. A honra é minha, com toda certeza, e a alegria é da Academia Montes Clarense de Letras que eu estou aqui representando. Obrigado a todos pela audiência. E aqui eu já recebi presente, foi antes de começar o programa. Antologia 2024 da Academia Era Uma Vez Contos e Causos. Lerei. Tá aqui, ó. E nós já estamos preparando a Antologia 2025. Desta feita, o gênero será cartas. E nós estamos muito empolgados. Este é o último ano da minha gestão como presidente. E o nosso grupo de escritores não fica a dever a ninguém no Brasil. Nós temos grandes escritores na Academia Montes Clarense de Letras. Bacana. Gente, vocês estão vendo e ouvindo, porque aqui vai para o YouTube, para o Spotify, o vozeirão do Edson, que além de escritor, é professor, é advogado, é radialista, é jornalista, comentarista esportivo e uma série de psicanalista e uma série de outras coisas. Edson, então assim, para o pessoal conhecer melhor, né, quem nós estamos entrevistando aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é Edson Andrade. Rapaz, é uma tarefa difícil porque eu nunca me debrucei para escrever um livro autobiográfico. Mas são 8 profissões, 4 cursos superiores e uma vida... Quais são as 8 profissões, Edson? Tem que falar, tem que citar. Desde professor, desde servidor público da saúde por 47 anos, advogado, jornalista, cerimonialista, comentarista esportivo de rádio e televisão, psicanalista, enfim, é um grupo de profissões. Eu não tenho muita vaidade em relação a isso, não. É mais mesmo para a gente configurar perante a juventude de hoje. Eu que fui professor durante 25 anos. Lecionava quais matérias? Lecionava português, francês, literatura brasileira, literatura francesa, inglês, redação e jornalismo. Bacana. Então a gente que é professor nunca deixa de ser, né? A gente é sempre professor, mas no bom sentido, no sentido de orientar a juventude a, sobretudo, aprender a gostar do livro, aprender a gostar de ler. Edson, e quais são as 4 graduações? Eu sou formado em bioestatística, sou formado em letras, sou formado em jornalismo, sou formado em direito e sou formado em psicanálise. Então são 5. São 5, na verdade. É isso aí. Edson Andrade. Edson, você está presidente já há algum tempo da Academia Montes Clarense de Letras, tem tentado aí promover, né, a academia dentro do cenário da nossa cidade. Conta pra gente um pouco da história da academia e da importância da Academia Montes Clarense de Letras para a cultura de Montes Claros. É uma pergunta complexa, a resposta deveria ser longa, mas eu vou me ater ao detalhe meramente que for fundamental para explicar para o público do mundo, porque este programa vai para o mundo, o que é realmente a Academia Montes Clarense de Letras. Ano passado nós inauguramos o 58º ano da Academia, e este ano, em setembro, dia 13 de setembro, nós estamos inaugurando o 59º aniversário da Academia. Eu tenho a honra, inclusive, de estar ali por já 41 anos, ser o autor do hino que eu criei da Academia e que o Batalhão de Polícia Militar, a banda, fez a partitura, gravou, apresentou, está apresentando
em seus shows, porque... A voz é bonita, eu vou pedir para cantar um trecho, viu, Edson? É mesmo? Você não vai escapar dessa aqui, não. Não, você sabe que eu toco e canto também, né? Eu tenho composições, eu tenho disco gravado e tudo, mas você vai me colocar aqui no aperto. Enfim, então a academia ela foi criada no dia 13 de setembro de 1966. Você tinha nascido uns 2 anos antes. Não, nasci 13 anos depois, 13 e alguns meses. Eu já tinha nascido. Eu sou de 54. Você vê. Mas em PC, e a academia, então, ela é um bastião da cultura não só mineira, não só norte-mineira, mas também da cultura brasileira. Quero lembrar aqui que Darcy Ribeiro e Ciro dos Anjos, membros da Academia Brasileira de Letras, além de serem de Montes Claros, também foram acadêmicos na Academia Montes Clarense de Letras. Oh. E ali nós temos um número de 40, no máximo 40 acadêmicos. Infelizmente, alguns faleceram, inclusive recentemente. E nós temos escritores com uma projeção internacional. Livros que se projetaram, nomes que participam de festivais internacionais. Enfim, a nossa academia, ela, com todo esse orgulho de que eu me revisto neste momento, ela representa muito bem a cultura montesclarense, norte-mineira, mineira, e eu não posso deixar de dizer que também representa a cultura brasileira do ponto de vista da literatura. A impressão que dá, Edson, a gente falava até isso aqui nos bastidores antes, é que a academia ela passou muito tempo... Isso é normal, as instituições no Brasil foram assim. Isso não é uma crítica específica à academia, não. Ficou um pouco fechada, né? Em, às vezes, nomes tradicionais, pessoas que de poderio econômico que escreveram 1 ou 2 crônicas, fizeram um livro de qualquer jeito e foram para a academia, com todo respeito a essas pessoas. Mas, assim, às vezes nem era a intenção delas, mas a intenção, talvez, de bajular pessoas nesse perfil. E, aos poucos, ela está abrindo espaço para pessoas de uma literatura mais contemporânea, pessoas ligadas ao movimento negro, pessoas ligadas à universidade. É impressão minha ou esse movimento está acontecendo? Vejo muitas mulheres, né? A sua... Não vou nem chamar de crítica, não, porque se fosse uma crítica seria muito bem-vinda, dado o teor dela. Na verdade, é uma preocupação, especialmente da nossa gestão, que eu chamo de preocupação com a visibilidade. A academia, ela sempre foi, eu vou dizer, merecedora, entre aspas, dessa crítica como se fosse uma academia elitista. Talvez de uma forma não desejada, não planejada. Mas em algumas gestões, por exemplo, a professora Ivana Rebelo, doutora em literatura, professora pró-reitora da Unimontes, foi presidente também. Itamar Teles, a Glorinha Mameluque. A Glorinha Mameluque, por exemplo, nossa acadêmica, com 87 anos de idade, vários livros publicados, é acadêmica do curso de medicina, aos 87 anos de idade. E lá, no bojo, no grupo, na Pleiade... demais. Inclusive, eu tenho que mandar um abraço aqui para o meu amigo Gustavo, filho dela. Gustavo Mameluque. Que é nosso assíduo espectador, ouvinte, telespectador deste minifúndio eletrônico. Esse minifúndio tão importante. Eu quero mandar um abração para ele também, Gustavo Mameluque, toda a família, Silvana Mameluque, maravilhosa. Pessoal bacana, isso aí. Pessoal bacana. Então, nós temos na academia uma preocupação de visibilidade, de renovação. E você deve ter percebido que a gente costuma divulgar muito a academia, mas também está realizando a renovação dos nossos quadros, trazendo gente da universidade, professores de literatura, escritores de uma literatura totalmente diferente daquela expectativa que se tinha da academia. Um exemplo é a Cíntia Pinheiro. A Cíntia Pinheiro, que escreve 2 livros como Piuí e a Young, que ela publicou recentemente, baseado numa cultura
asiática na Menina pesquisa. inteligente, progressista, antenada, um bom ser humano antes de ser uma boa escritora. Né? Exatamente. Eu fiz a crítica dos livros dela e não vou dizer que é surpreendente, porque Montes Claros não surpreende mais ninguém. As nossas inteligências, eu estou diante de uma, sem nenhum favor a você, porque eu sei o quanto Bondade, Edson, bondade. eu sei o quanto você é uma pessoa que está antenada com o meio cultural, com o meio político, enfim, com o meio das comunicações. E a nossa academia, eu digo isso com muito orgulho, nós temos lá um grupo de escritores que não fica a dever a nenhum escritor brasileiro em todos os tempos. Isso aí, tem uma coisa ou outra que podia não ter, né? Mas no geral é uma situação bem interessante mesmo. A gente vê, Edson, que na Academia Brasileira de Letras, né, que também tem suas travas, igual, por exemplo, Conceição Evaristo, não tem entrado até hoje. Né? Assim, acho que um dos grandes absurdos, né? Mas, enfim, paciência. E você vê um Merval Pereira presidindo uma academia daquela com um pensamento assim. Eu vou até me poupar de falar para o programa não ser cortado pelo YouTube, porque assim, o que eu penso de Merval não tem nada abonador sobre ele. Eu também não gosto muito do estilo dele. Mas eu vejo que assim, a ABL abriu espaços para expressões como Gilberto Gil tá lá, Fernanda Montenegro tá lá, Ailton Krenak tá lá. A gente pode pensar com a possibilidade de termos no futuro próximo, nem sei se já tem, estou fazendo a pergunta aqui motivada com desconhecimento, né, de Tino Gomes estar, de Beto Guedes estar, dos mestres da nossa cultura popular, porque os passados, infelizmente, você não estava lá na presidência, né? Vou puxar a sardinha para você. Obrigado. E nós não tivemos tempo de colocar a zanza de pessoas, né? Mestres da nossa cultura popular. Como é que a academia enxerga esses outros saberes culturais, como da música, como de outras expressões, como da dramaturgia, para compor o quadro lá dos nossos imortais? É mais uma pergunta profunda, inteligente, que me desafia a dar uma resposta honesta, no mínimo. Nós estamos evoluindo, na verdade. Você falou Tino Gomes. Existe poeta mais completo do que Tino Gomes? Com músicas que traduzem a alma de Montes Claros, né? Você falou do Mestre Zanzo. O Mestre Zanzo recebeu a maior honraria da Academia Montes Clarense de Letras. Nós o homenageamos em vida ainda, né? Infelizmente nós o perdemos. O próprio Theo Azevedo, que Sim. foi acadêmico durante muitos anos e que infelizmente faleceu recentemente, ele era um pensador muito mais popular. Isso. Não é? Era um homem que produzia uma obra popular, não só na região, como no Brasil inteiro. Parece que está no Guinness Book. Na época que o Guinness Book tinha alguma relevância, não sei hoje, né? Se a juventude até saca muito isso que nós vamos falar de Guinness Book. Mas parece que Theo Azevedo foi o cidadão que mais produziu discos no mundo. Ele tá no Guinness Book. Então, assim, a turma chegava em São Paulo com um sonho debaixo do braço, uma viola, uma dupla sertaneja, uma dupla caipira. E ele realizava esses sonhos. Realizava esse sonho, produzindo esses discos à exaustão. Inclusive, o Theo ganhou um Grammy Latino. Ganhou um Grammy Latino, um cara fantástico. Eu mencionei o Theo porque é literatura, é cultura Sim. popular, bastante autêntica. E a Melina Chaves, por exemplo, que também faleceu recentemente. A Melina, literatura tipicamente popular, mas de uma profundidade, de uma qualidade literária, sem nenhuma dúvida. Exatamente. E Dona Ivone Silveira, que desse grupo que eu mencionei, talvez tenha sido aquela que mais se baseou na conservação dos padrões, os valores mais antigos, mas uma pessoa de uma dignidade, morreu aos 100 anos de idade, Dona Ivone Silveira, professora profundamente arraigada na educação de Montes Claros e região. Então, são nomes que nós precisamos evidenciar aqui
para que o povo de Montes Claros entenda que a nossa cultura literária, mas não somente literária, e aí você está advogando a questão de trazermos também para a Academia Montes Clarense de Letras outras culturas, não é? Cantores, pintores, artistas de toda monta. Nós temos o Haroldo Pereira, que é um artista popular renomado e que mereceu, inclusive, o título de doutor honoris causa da Unimontes. Um justo título. Um justo título. Inclusive, eu vi esses dias, porque eu não tinha visto na época, infelizmente, mas eu vi um texto, não vou nem citar o autor, assim, porque foi deplorável. Está nas redes sociais, o próprio Haroldo compartilhou uma crítica, assim, completamente descabida a esse título. O cara organiza um dos maiores festivais de poesia, talvez seja o maior do Brasil, um dos maiores do mundo, há 40 anos. E a gente sabe da dificuldade, muitas vezes sem apoio, né? Agora mesmo, nesse momento que a gente grava, véspera de São João, ele tá no Rio de Janeiro lá, com o Rio Psyll. E o cara falando mal da poesia dele, falando mal porque ele estava com o vestido, assim, e nós estamos em 2025, cara. Esse tipo de preconceito existe. A pessoa, não sei quem é, que fez tal crítica, fez a crítica baseada na sua própria ignorância, porque quem não conhece o trabalho do Haroldo Pereira e não o reconhece, não é Montes Clarense, não é norte mineiro. Entrando nesse assunto aí, Edson, você é um cara que preserva muito essa questão da inteligência, é um intelectual e, às vezes, um intelectual bem intransigente em alguns aspectos, e deve ser mesmo. Você concorda com aquele pensamento de Humberto Eco que as redes sociais deram voz aos imbecis? Eu não posso concordar com isso, porque se eu concordasse, eu também concordaria com a assertiva de que as redes sociais também deram espaço, vez e voz, aos demais gêneros humanos, movimento LGBTQIA+, etc. E eu não posso, de forma alguma... Democratizou, né? Porque as redes sociais, eu nem diria que elas são um mal necessário. Elas são um bem necessário, desde que você saiba fazer uso delas, dela e delas. E nós temos que, no Brasil, a imbecilidade tomou conta do Brasil, notadamente no que diz respeito à direita e à extrema-direita brasileira. Então, sim, esse imbeциlismo... Não, e tomou conta mesmo. Porque, se a gente olhar, por exemplo, Delfim Neto era um cara de direita, de extrema-direita, ministro da Fazenda da ditadura, mas não era um imbecil. Inteligentíssimo, né? Roberto Campos, que é avô também desse Roberto Campos Neto, que era presidente do Banco Central. Banco Central. Era um formulador. Né? Aí você tinha, por exemplo, Antônio Hermílio de Moraes, as pessoas ligadas à Federação das Indústrias de São Paulo, eram formuladores, eram Exatamente. Pessoas inteligentes. Eles, você podia não concordar com essas pessoas, mas eles tinham, por exemplo, Tancredo Neves, que era um político de direita, embora as pessoas vendam Tancredo como um cara que nunca foi. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, que migrou para a direita ao longo de sua vida. Mas, assim, o que você falou... Leonel Brizola, que nós não podemos esquecer. Mas Brizola é um homem de esquerda. De esquerda. Mas nós estamos falando eu falo aqui, da época, né? Da época. Nós estamos falando da direita, da extrema-direita que se imbecilizou, que não tem mais os formuladores. Como é que o Brasil chegou nesse ponto, Edson? Esse imbecilismo ao qual eu me referi é um fenômeno quase que mundial. No Brasil, foi algo que caiu como uma bomba, mas essa bomba já estava guardada nos armários. Houve um personagem, que eu não vou mencionar, que deu voz e vez a esse mundo da imbecilidade, porque ele também é um grande imbecil. Nós não vamos falar aqui de política, mas eu deploro a existência da direita e da extrema-direita. E, aliás, deploro tanto, com tanta convicção, que eu deploro Donald Trump e todos aqueles que estão trazendo de volta as guerras para o mundo, matando inocentes, Israel, Estados Unidos, atacando gente inocente, matando gente que não tem culpa
Esse aí, se inferno existe, a vaga dele tá bem guardada lá. Eu acho que o seguinte, que é o modelo perfeito, o Trump, do idiota completo. Ele é o perfeito idiota. Ele é o valentão, o machão, parece que juntaram tudo de ruim que pode existir em uma pessoa só e fizeram Trump. E nós temos, infelizmente, aqui no Brasil, fanáticos que falam que são cristãos, né? Mas não querem ser a imagem e semelhança de Cristo. Eles querem ser a imagem e semelhança de Trump. Eu menciono de novo a questão da ignorância, porque quem pregou apoio e prega ainda a extrema-direita e a imbecilidade no Brasil é gente que votou em um candidato que se elegeu fazendo arminha com as mãos, mostrando armas, elogiando a violência, elogiando o grupo dele e atacando com muita crueza os supostos adversários políticos. E nesse tipo de discurso, nós tivemos um Brasil piorado em, no mínimo, 300 anos. O Brasil... Porque não dá, cara. Porque, por exemplo, é verdade. Vamos até avançar aqui, mas esse é um assunto que me incomoda, que a gente tenta sensibilizar as pessoas, e não é proselitismo, não. Por exemplo, quando você falava de um Fernando Henrique Cardoso disputando, quando você falava de um Alckmin disputando, quando você falava de um Serra disputando, quando você falava do próprio Aécio Neves disputando... Ou do próprio Lula disputando. São pessoas que representavam a direita... No caso do Lula, a esquerda. No caso do Lula, a esquerda. De uma maneira assim, era gente discutindo um projeto de país. Não eram pessoas que estavam discutindo se a pessoa pode ou não ter liberdade para sua orientação sexual, se o corpo da mulher tem que ser regulado pelo Estado, se o fundamentalismo religioso tem que estar dentro das escolas. Era gente formulando país, entendeu? Então, assim, nós fomos para um abismo, para uma idade média, para um pensamento medieval, reacionário, que, meu Deus do céu, desanima. Muito. Caiu muito. A qualidade caiu. A qualidade do que nós produzimos nos últimos 10 anos, especialmente, é preocupante. E junto com essa qualidade, entre aspas, nós temos o problema da educação. Nós temos o problema do telefone celular, que a gente não critica, mas tem muito cuidado com a utilização, porque hoje eu trouxe aqui alguns livros para vocês terem uma ideia do nosso trabalho literário, mas infelizmente a oportunidade do jovem de pegar um bom livro, de ler um bom livro, de depreender daquele bom livro uma literatura edificante, essa possibilidade ela foi diminuída com a invasão do imbeциlismo e também, de alguma forma, com a invasão dos meios de comunicação mais modernos, que atrapalham muito a inteligência brasileira, atrapalham muito o sistema educacional e que nos deixa tristes porque que futuro terá o Brasil com uma juventude que não lê? Na academia, PC, na Academia Montes Clarence de Letras, e eu já faço isso como professor de literatura, redação, língua portuguesa há muitas décadas, o incentivo à leitura, o incentivo ao livro, o amor ao livro. E na academia nós temos feito isso também com muita decisão, com muita determinação, para que nosso jovem e também os nossos idosos envelheçam na aquisição de conhecimento, de livros, de boas obras, que tragam temas edificantes, porque eu só acredito no homem completamente formado, no homem instruído, e a instrução se dá através do livro. Isso é importante, leitura é hábito, e eu acho que você faz um papel muito bom de estimular. Meu avô, que foi professor de inglês igual a você, professor Raimundo Saturnino, foi professor de muita gente aqui em Montes Claros. Era do Banco do Brasil. Ele tinha uma frase, ele falava, você tem que ler até bula de remédio. Verdade. Não perde tempo, você lê tudo aí. E papai é de uma época em que ele assinava Paulo César Gonçalves todos de os Almeida. jornais possíveis.
e lia de cabo a rabo. Jornalista, E eu radialista. fui alfabetizado lendo o jornal, as partes que... Então ele me dava a parte de esporte para ler, depois terminava, me dava a parte política para ler e ficava naquela coisa. A diferença de idade nossa não é tão grande, minha mãe não conseguia ficar com os 3 ao mesmo tempo, ele ficava me carregando e levava os jornais, né, para onde ia. Mas assim, hoje você vê que as pessoas não só não têm esse hábito, como debocham de quem tem. Fala, o cara ali é careta, né? É pejorativo você chamar alguém de intelectual. No seu caso, você teve o privilégio de crescer num ambiente de cultura. Paulo César, além de radialista, jornalista e tudo... Mas por incrível que pareça... É um formador de opinião. Mas é deboche também, viu, Edson? Porque o pessoal fala, não, você tem que preocupar com ganhar dinheiro. O que adianta ler esse tanto de coisa se você... não sabe empreender para ganhar dinheiro. O raciocínio também, que o capitalismo, que está ficando cada dia pior, vai levando as pessoas, é muito ruim, né, Edson? Se pensasse por essa via, eu não teria ganhado meu primeiro prêmio literário aos 9 anos de idade e não teria também podido publicar e editar este livro fundamentado na psicanálise, que é uma das minhas formações. Bacana, vamos mostrar os livros. Então, todos os que você escreveu estão aí? Não, eu escrevi 13, editei 13 livros, aqui eu trouxe apenas alguns. Esse aqui, por exemplo, discute a questão... Mostra aí. Aqui, nessa câmera. Tem que falar aqui, o nome, porque tá no Spotify também, tem gente que tá só ouvindo, igual nessa rádio. Câmera aqui, Mãos ao Sol, em que eu faço uma busca na história eu não sou religioso, mas eu faço um estudo histórico da obra e vida de Jesus Cristo. Bacana. E atuando como advogado que eu sou, e com um resultado final diferente do que a história mostra, não é? E a turma tá precisando ler. Pois é. Porque essa nova interpretação de Cristo que tá aí é igual a pessoa falando, PC, às vezes parece você ateu. Eu falei, eu não sou não, sou muito crente em Deus. Sua família é toda religiosa, né? Amo Deus e tal. Agora, desse Deus aí, fundamentalista, desse pessoal do neopentecostalismo, desse pessoal da renovação carismática católica, dessa turma ultra radical aí, desse Deus aí, eu sou ateu. Dos xiitas religiosos. Desse aí eu sou ateu. Esse aqui é um livro... Ele não chega a ser autobiográfico, mas ele conta a história. Tem até um fato curioso nesse livro. Esse trem de ferro aqui... O título dele aí, Vozes na Escuridão do Trem. Vozes na Escuridão do Trem. Todas essas capas... Você tem que falar editora também para prestigiar quem que editou. Tem editora, eu não tô vendo. Essa aqui é a editora Saramandaia, aqui também é Saramandaia, aqui é a editora Milênio de Montes Claros. Bacana. Enfim, e este livro, por exemplo... Eu estava escrevendo e a personagem pergunta, o senhor Stephen Hawking está no trem? E no trem só viajavam aqueles que já tinham morrido. Padre Murta, Padre Henrique, Papa João Paulo II, o pessoal, os renomados do Espiritismo, Allan Kardec, etc. E aí a pessoa pergunta, eu escrevendo, o senhor Stephen Hawking está no trem? Aí a outra personagem responde, não, o Sr. Stephen Hawking está vivo, tem 3 filhos, é casado e mora em Londres. 3 dias depois que eu escrevi este capítulo, o Stephen Hawking morreu, aí sim eu pude trazê-lo para essa história que tem tudo a ver com Montes Claros, com o Brasil e com o mundo. Ô boca não, ô tecla, né? Não é? Esse aqui é um livro... Ô tecla. Esse aqui é um livro de poesias e anotações filosóficas. Sinestesia versus Vida. Você tem que falar o nome que você está esquecendo. Sinestesia versus Vida. Isso aí. Que foi também editado pela editora Milênio. E este aqui é Viagem ao Tema, um livro de poemas, conotações filosóficas. Viagem ao Tema com TH, o que significa? Viagem ao Tema. É porque o tema em grego, né? Nessa acepção, escreve-se com TH. E o tema aqui é esse navio. O tema é o nome deste navio. Bacana. Que está sossobrando nas ondas fortes. E todos esses desenhos, esses quadros, são quadros pintados pelo pintor Samuel de Souza Figueira. Ele pinta os quadros de acordo com as minhas indicações para o tema
E quando ele pinta, eu compro os quadros na mão dele, fotografo e mando para as editoras. Que bacana. Samuel, grande ser Samuel humano Souza também. Figueira, Bacana grande demais. amigo. E o Amor no Divã que você já apresentou. O Amor no Divã te levou para a psicanálise ou a psicanálise te levou para o Amor no Divã? A psicanálise me levou para o amor ao divã. Eu já era psicanalista e tinha muita vontade de escrever algo fundamentado na psicanálise, mas também com alguns conhecimentos meus, alguns conceitos meus acerca da psicanálise clínica fundamentada em Freud. Porque tem uns que preferem Lacan, tem os que preferem Winnicott, mas o meu trabalho, inclusive como psicanalista, é fundamentado na psicanálise freudiana. Edson, explica como se estivesse falando para uma criança de 10 anos de idade. Porque as pessoas às vezes não sabem o que é. O que um psicanalista faz e qual a importância do psicanalista para a saúde mental num tempo tão turbulento? Olha, é mais uma pergunta bem profunda, PC. Todos nós, o Freud já dizia isso, todos nós precisamos passar pela observação analítica de profusão, de profundidade da psicanálise por um outro profissional. Eu, por exemplo, como psicanalista, eu preciso me submeter ao trabalho de um colega, de uma colega. Explicando para alguém que não tenha o conhecimento do que seja psicanálise, quando Freud formulou o pensamento que gerou depois no livro A Interpretação dos Sonhos de 1900, que formulou a psicanálise, ele estava preocupado com o histerismo das pessoas. Agora, quando ele falava em histerismo, é importante que você vá na etimologia da palavra e você vai encontrar hister com H, que significa útero. Histerismo. Então, pessoas que tinham desequilíbrio emocional e mental eram supostamente mulheres, porque mulheres têm útero. Mas depois ele se convenceu de que essas doenças, desequilíbrios, doenças mentais ou emocionais, elas pertenciam a um todo, elas agrediam a um todo, homens, mulheres, velhos, adultos, crianças. E a psicanálise é exatamente isso. Através da associação livre, eu coloco você no meu divã e espero você falar. Aí o PC senta ali e começa a despejar para ele próprio um discurso, que a gente chama de discurso, que tenta trazer do interior do âmago dele algumas queixas de suas involuções e das suas incompreensões do ponto de vista do comportamento, da sociedade, da vida como um todo. Então, eu coloco a criança, porque também existe a psicanálise infantil, eu coloco a criança no meu divã e deixo a criança falar. E com perguntas bem pontuais, eu vou tentando situar aquela criança, ou jovem, ou o adulto, ou velho. Eu tenho pacientes de 78 anos de idade, como tem também de 39. Então, eu tento situar aquele paciente no divã para que ele possa retirar do seu inconsciente e revelar para o seu analista aquilo que ele não revelaria nem para ele mesmo. Então, a psicanálise é a cura ou a tentativa de cura através da palavra, através do discurso, através da associação livre. Precisa de um psiquiatra, de um profissional médico encaminhar para a psicanálise ou a pessoa pode procurar diretamente? Não, de forma alguma, porque há 3 tipos de profissional que trabalha com a mente humana. O psicólogo, o psiquiatra é médico e pode administrar medicamentos, e o psicanalista. Tanto o psicólogo quanto o psicanalista não podem administrar medicamento. O psiquiatra sim, porque ele tem formação médica. Não precisa. Ainda hoje eu recebi uma professora que está totalmente perdida
na incompreensão do que está acontecendo com ela. E não é uma dor psicológica, é muitas vezes uma dor psicossomática, ou seja, é uma dor física e uma dor mental. E eu já disse para ela, o seu problema chama-se síndrome de burnout. É quando a pessoa está trabalhando de forma muito exigida, estafada, e não encontra uma justificativa para dizer por que é que eu estou mergulhada neste mundo de desprazer. É uma doença muito atual, né? Muito atual. Um diagnóstico recente, que tem acometido muitas pessoas, mas que, na verdade, se tivesse sido descoberta anteriormente... Há 100 anos atrás, né? Naturalmente teria um outro nome, como Freud deu de histeria. Mas hoje nós temos as diversas qualificações, denominações dessas doenças. A síndrome de burnout, por exemplo, é a revelação de um conjunto de sintomas fundamentados no desprazer, no cansaço mental e físico, no desamor em relação à vida e na total incompreensão do que a pessoa está passando, por que está sofrendo esse sofrer psicossomático. Entendi. Edson, essa já tem quantos anos de atuação na psicanálise? Eu me formei em 4 anos, hoje são 6 anos de atuação. Bacana. E qual que é a dica que você dá aí? Porque você está sempre se reinventando, né, cara? Você podia estar descansando, né? Coincidiu mais ou menos com sua aposentadoria do Estado? Na verdade, eu me aposentei há bem pouco tempo. Eu trabalhei 47 anos na saúde. Eu sou um dos fundadores do SUS no Brasil. Para quem não sabe, o SUS ele é originado de Montes Claros, do projeto Montes Claros. Recentemente, eu liderei um grupo e nós realizamos uma festa dos 50 anos do projeto Montes Claros, que deu origem ao SUS. Projeto esse que gerou 2 ministros da saúde, o José Saraiva Felipe e o José Agenor Álvares da Silva, projeto importantíssimo que fundamentou o que é o SUS hoje, preconizado pela lei, pelos artigos 196 a 200 da Carta Constitucional e pelas leis 8080 e 8142 de 1990, que deram uma normatização ao Sistema Único de Saúde. É o programa brasileiro e talvez mundial, de maior sucesso na inclusão social, o SUS. Não só, ele é o maior, ele é o único nesse desenho, totalmente gratuito. Nos Estados Unidos é muito comum você ver pessoas serem expulsas de hospitais porque não puderam pagar um procedimento médico de $40 mil. No Brasil não tem isso. No instante que estamos conversando, no Brasil milhões de brasileiros estão sendo atendidos em todas as complexidades. E todos somos usuários do SUS. Todos nós somos. Da pessoa mais rica que vive no Brasil, a mais pobre, todos somos usuários do SUS. Infelizmente nós temos muitas críticas, especialmente de pessoas que são ou ingratas ou não conhecem o sistema. Ou ignorantes. É claro que nós precisamos melhorar a gestão do sistema único de saúde. Essa pessoa, quando toma uma vacina, quando está participando de uma campanha de vigilância epidemiológica, quando, né, ela é usuária do SUS em diversos aspectos. Quando elas são internadas num hospital média e alta complexidade, cirurgias de altíssima complexidade, medicamentos gratuitos de alto custo, essas pessoas precisam saber que quem paga isso é o Sistema Único de Saúde, originário, criado em Montes Claros. Quem critica programas como o SUS, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, programas de distribuição de renda de modo geral, na minha opinião, meu CPF, num programa que tem o meu nome, aqui eu posso falar, ou são mal informadas, ou são canalhas mesmo. Só pode. Não tem uma outra, não tem uma terceira opção, não. Eu acho que a terceira seria mal intencionadas. Entra um pouco na questão da canalice, né? Essas pessoas que têm uma tendência
a buscar a vertente da extrema-direita, são pessoas que criticam tudo. São pessoas que formulam teorias inexistentes, que dizem que a Terra é plana, que dizem que a cloroquina cura a Covid e por aí afora. E que a vacina não é útil, que a vacina faz mal ao organismo humano. Tem gente nesse perfil querendo participar aqui, mas infelizmente me falta estômago para ser democrático a esse ponto, sabe? Algumas pessoas falta Não dá, estômago mesmo pra gente. é difícil, porque assim, você fala, cara, como que eu vou abrir espaço para algo que eu não acredito minimamente? É Não tem verdade. como, não tem jeito. Não, Vai ser um debate aqui infrutífero, né? Uma coisa que a gente vem para se divertir, você vai ficar chateado com tanta asneira que você vai ouvir, e a pessoa vai achar também que eu tô falando asneira. A nossa audiência, PC, pode até pensar, os dois são dois extremos. Da esquerda, não somos. Se estão pensando isso, estão equivocados. Não, a pessoa está O que nós completamente queremos equivocada a meu respeito em relação a isso. Nós queremos aqui o desenho de um Brasil, o Brasil bom para todos, mas com uma fundamentalidade para as classes menos favorecidas. O que nós queremos aqui é tornar o Brasil um país mais justo, é dividir melhor a riqueza, e não como nessa discussão agora, o governo tenta oportunizar ao pobre, ao trabalhador, à classe média baixa, alguns ganhos sociais, e a extrema-direita protege os mais ricos, os grandes ricos, as grandes fortunas. Eu já votei na direita, Edson, e não me envergonho disso. Existem pessoas que são associadas à direita que construíram boas carreiras, Humberto Souto é um exemplo. Agora, quando chegou Bolsonaro, quando esse cara virou o representante de uma parcela do país, eu me senti na obrigação de me posicionar contra. E custando amigos, e custando profissionalmente, e custando, sei lá. Mas assim, e hoje, meu maior pavor da vida, eu não sei se esse é o seu também, porque as pessoas às vezes vão te olhar, homem branco, de terno, né? Jovem há mais tempo, meia idade, eu vou falar, tá ali um bolsonarista passando. Nossa, credo. Mas assim, cara, meu maior pavor é ser confundido com um admirador do bolsonarismo. Assim, com todo o respeito a quem admira, mas assim, pra mim, eu quero, de mim, eu quero distância dessa comparação. A gente tem que ter muito cuidado no Brasil de hoje em relação a alguns posicionamentos, porque o exagero tomou conta das mídias, das redes sociais. Inclusive a esquerda também. Inclusive com cometimento de erros pela esquerda. Nós temos que não nos posicionarmos à esquerda ou à direita, nós temos que nos posicionarmos a favor do Brasil, a favor do crescimento deste país que é riquíssimo, que é lindíssimo e que tem tudo para ser uma das maiores potências mundiais. O Brasil, a favor da inteligência. E a favor da inteligência. Quando você disse que o Gilberto Gil hoje é um acadêmico, hoje é um imortal da academia, a Fernanda Montenegro, eu aplaudo isso, porque ele nunca escreveu um livro, ele nunca compilou os seus textos para escrever um livro, mas pegue o que Gilberto Gil escreveu em suas letras, em suas músicas, e você terá profunda poesia. O trabalho da Fernanda Montenegro, quando diante de holofotes e diretores e atores, ela dá voz à esperança, ela dá voz à cultura brasileira aos 90 e tantos anos de existência. 95 agora. 95 anos de existência. Esse filme aí, o Vitória, sendo trabalhado, cara, é impressionante, porque o pessoal, tipo assim, mais do que o esforço artístico ali, o esforço físico, né, Edson? Lembrar que a partir dos 70 anos, viver não é tão simples, porque nós começamos a perder boa parte da nossa mobilidade
Eu tenho pessoas na Academia Montes Clarence de Letras, acadêmicos, 97, 96, 91. O Vanderlino Arruda, por exemplo, tem 91 anos de idade. Aliás, ele faz 91 agora em setembro. Bem lúcido. Vanderlino é uma espoleta, é uma formiga, tem uma dinâmica, tem uma energia impressionante. Inteligente. O próprio Petrônio Brás, que já tem 96, um homem que tem uma cultura excepcional, escreveu grandes livros. Está entre os autores preferidos meus dos que estão lá. Exatamente. Um deles é Petrônio Brás. Muito bem. E ali você vê pessoas com idades chegando aos 90 ou depois de 90, alguns, infelizmente, com mal de Alzheimer. Infelizmente. Mas outros em plena atividade, estudando, escrevendo, indo para as nossas reuniões, participando das discussões e totalmente atentos ao que está acontecendo no Brasil. E o que tem que acontecer no Brasil, PC, é o aparecimento de ideias novas, de inteligências novas, de gente que pense o Brasil, não preocupado se é Lula, se é Bolsonaro, mas preocupado com aquilo que é bom para o Brasil. Você acha que com essa sufocada que o obscurantismo foi dando, né, na crítica, pressionando a arte, pressionando a cultura, pressionando a música, pressionando a literatura, isso acabou propiciando o surgimento de novos talentos, Edson? Como é que você avalia a literatura nacional agora, neste momento? É incrível como essa pergunta também é muito pertinente e profunda. Na opressão surgiram muitos grandes autores brasileiros, não só na literatura como na música, muitos dos quais foram presos, foram degredados e tudo mais. Hoje, na abertura, na democracia, uma avaliação que é minha apenas, não vou estender para ninguém, eu acho que a produção musical, por exemplo, ela é fraquíssima. A qualidade da produção musical no Brasil hoje é muito fraca, é deplorável. Até que os autores, do ponto de vista da literatura, não. Nós temos tido aí o surgimento de excelentes escritores, talvez mesmo reverberando uma realidade que os pais vivenciaram e trazendo para eles uma nova perspectiva e uma nova expectativa de cultura, de saber, de inteligência, de sociedade, de filosofia e de país. Seu Itamar Vieira Júnior mesmo que é fantástico. Né? Um sujeito surgindo aí já com... enfileirando best-sellers, que são, né, e assim, com literatura de alto nível. E as novidades da academia aí para o próximo ano? O seu mandato vai até quando? Meu mandato termina em dezembro próximo, são 2 anos. Eu não quero a reeleição, dar oportunidade a outras pessoas de participarem também. E nós estamos fazendo um trabalho muito voltado para trazer leitores, para trazer apaixonados pelo livro, e dentro dos quadros da academia, nós estamos renovando esses quadros, exatamente para fugir àquela crítica de conservadorismo, de elitismo. O que nós queremos na academia são pessoas inteligentes, pessoas falantes, pessoas que escrevam com muita convicção da qualidade que elas têm. Edson, o cidadão comum que quiser conhecer mais a academia, ele pode fazer uma visita à sede? Como é que é? Em princípio, para se conhecer, eu fiz uma pesquisa, eu sou formado em bioestatística, é uma das minhas profissões, eu fiz uma pesquisa no Parque Sagarana, inclusive o local por onde passam, por onde perambulam pessoas de um nível social mais alto. Não há como negar isso. E eu fiz uma pesquisa lá... acaba sendo um pessoal de... talvez pessoas que leiam mais, né? Formador de opinião e tal. Embora a gente tenha uma elite econômica que não lê nada. Mas eu vou chegar nesse ponto. A pesquisa que eu fiz... Você já leu algum livro de autor Montes Clarence? 89% disse que não. Nem Darcy Ribeiro? Não.
89% nunca havia lido um livro de autor montesclarense. Eles não identificam Darcy Ribeiro e Ciro dos Anjos como autores montesclarenses. Não identificam. E a outra pergunta, você conhece, já ouviu falar da Academia Montesclarense de Letras? 91% não. Então faltava da nossa parte essa visibilidade que estamos buscando agora e falta a essa sociedade dita de classe média alta voltar a ler. Porque o ano passado, é uma pesquisa recente, o Brasil perdeu 6 milhões de leitores. É uma pesquisa séria, perdeu 6 milhões de leitores. E as pessoas estão hoje, elas falam que é evoluindo, eu falo que é regredindo, estão lendo nos celulares, nas telas maiores. Eu não consigo. Para mim, literatura está aqui, no livro físico. Eu estou no meio termo, é o seguinte, vou explicar aqui, porque a gente tem toque, eu não sei se eu já falei disso aqui, Dani. Você tem um transtorno obsessivo compulsivo? É a vergonha, eu preciso de rotina e de repetição. Então eu sempre eu tenho a cadeira do vovô dentro do meu quarto, que é para o refluxo, em frente à televisão. Então Você tem refluxo? Tenho. Então eu sento e fico antes de deitar, depois que eu comer eu leio. Né? Então eu leio pelo menos 2 horas por dia, que é tipo assim, maravilha. 1 hora depois do almoço, 1 depois do jantar. Mas é livro físico ou livro na tela? Livro físico e a revista Piauí do mês. Ah, tá. Porque a revista Piauí hoje, na minha opinião, é a melhor publicação que nós temos editorial no Brasil, com bons artigos, boas reportagens. Eu não conheço, é do Piauí mesmo? Não. É só o nome? Só o título, que é só o nome que é Piauí. É maravilhosa. E aí eu fico com ela em cima do puff, mais um livro físico da vez. Inclusive o meu que eu estou lendo nesse momento é o Novo Agora, de Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens. Aí eu tenho o Kindle, que é para você ler o livro eletrônico, porque pelo celular eu não consigo, porque as letras são muito pequenas. Agora pelo Kindle já consigo. O Kindle me acompanha no trono do banheiro. Então quando eu vou ao banheiro, a minha ida ao banheiro é produtiva. Eu vou ler, porque o Kindle, né, é mais fácil. O livro pode corrigir, molhar alguma coisa, e o Kindle você fechou com a capa ali, né? Tô lendo nesse momento a biografia do Max Cavaleira, fundador do Sepultura. Sepultura. Um bom livro também. Então, assim, independente do gênero, eu leio. Eu não tenho aquele, vou ler um gênero específico, leio ficção, leio não ficção, leio biografia, leio história, leio política, enfim. Mas eu estou sempre lendo 2 livros ao mesmo tempo. É o que eu tento fazer. Às vezes aperta mais, por exemplo, ano eleitoral eu não consigo ler nenhum, porque realmente a sua pletora de trabalho a atividade aumenta muito. Não que eu não consiga ler nenhum. Ano passado eu li, sei lá, 10 livros, 12 livros, né? Talvez uma média aí de 1 por mês, mas assim, de uma maneira claudicante. É uma ótima média, né? Mas assim, agora eu tô... Quando nos anos ímpares eu consigo ler muito mais. E é importante, cara, é necessário. Você desliga, você desopila, você descansa sua mente, né? Você melhora seu repertório de texto, melhora de seu conversa, vocabulário, melhora seu conhecimento, você abre a sua mente, inclusive para as pessoas que morrem de medo do mal de Alzheimer. A leitura é um exercício fundamental para você prevenir um futuro mal de Alzheimer. Eu sou suspeito para falar porque eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo. Quando eu digo ao mesmo tempo, a pessoa pode estranhar. Não, eu leio meia hora um, meia hora outro, meia hora outro e meia hora o outro. É o que eu faço. Então, esse tipo de atividade, você disse do trono, geralmente o bom leitor, ele lê muito, inclusive no banheiro. Inclusive no banheiro. Eu, quando quis tirar minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, eu acordava às 4h30 da manhã e ia para o banheiro estudar até às 6h30. E passei direto na minha prova da Ordem dos Advogados. Então, essas manias que a gente tem, né, que são manias salutares e que muitos... igual, por exemplo, eu não consigo fazer esteira sem ver um filme ou uma série na academia. Então, eu faço meia hora lá de caminhada, eu tenho que ver um filme ou uma série enquanto isso. Quando eu não estou vendo filme nem série, eu estou ouvindo um podcast. Eu tento transformar... Você é hiperativo, não é, rapaz? Eu tento transformar... Você não tem TDAH, o meu ócio em criatividade.
né? Eu fico naquele ócio criativo, isso é importante, né? Tento descobrir novas músicas. Eu acho que Na sua casa alguém te acompanha nesse fazer todos, cultural? todos, graças Sua a esposa, Deus, tudo? todos. E não foi algo imposto, não. É porque vem atravessando gerações, então é importante. O pessoal gosta muito de ler. É uma assimilação natural, né? Então, por exemplo, meus filhos adoram, por incrível que pareça, eles adoram uma coisa que pouca gente gosta, que é shopping center. Shopping center não é um programa muito legal, mas meus filhos gostam muito. Porque é a oportunidade que eles têm de acessar livrarias melhores que estão nos shopping centers. Então, quando a gente viaja, vai para a capital, vai para uma outra praça, o shopping é um ponto obrigatório deles porque eles querem estar numa Saraiva da vida, numa leitura, né, numa livraria dessa maior para poder ter acesso a livros. E nesse ponto, Edson, vou fazer uma defesa do Kindle aqui. O Kindle facilita muito, porque você consegue baixar muitos livros, praticamente toda a biblioteca disponível aí. Nós sabemos que tem esses mecanismos, essas... Mas tem gente que não consegue sem o físico, não. Eu prefiro o livro físico. Prefiro, até porque na minha idade você tem que se munir de óculos. Você também usa, né? E eu acho que a leitura no vídeo, ela costuma ser dificultada pelas luzes e tudo mais. Mas até por uma questão mesmo de herança cultural, eu prefiro o livro físico. É importante. E vem mais livro por aí? Está escrevendo? Vem, eu não paro, né? Eu estou escrevendo mais um livro fundamentado na psicanálise, estou produzindo mais um livro de contos. Eu sempre escrevi crônicas, eu tenho muitas que eu posso transformar em livro. E estou agora apoiando meu filho, que ele é tenente da Polícia Militar em São Francisco. Ele está se revelando um grande escritor, sempre foi influenciado por mim do ponto de vista da leitura, do amor à leitura, e ele vem se despertando para esse amor também e tem escrito textos excepcionais. Eu estou apoiando nesse sentido e gostaria muito, como presidente da Academia Montes Clarense de Letras, apoiar a muito mais escritores que queiram crescer na vida através do conhecimento, e o conhecimento consubstanciado no contato, na leitura, na oportunidade de conhecer o livro. Bacana demais, Edson. Muito bom você estar aqui. Pena que é só 1 hora e passou muito rápido. Muito obrigado. Suas considerações finais, por favor, meu amigo. Quero muito agradecer ao PCcast, a esse menino sempre muito diversificado em suas atividades. Esse menino, né? Tá passando já. É porque você é bem mais novo do que eu. Já tá nos entra, já tem tempo. Eu tô mais para o Paulo César, seu pai. Quando a gente entra no Zenta, não sai mais, né? Não, mas eu vou sair do Zenta. Vai. Vou. O Lula falou no podcast lá do Mano Brown, Mano a Mano, eu vi, que ele teve acesso a uma pesquisa que as pessoas que vão viver 120 anos já nasceram. E faz a pergunta, por que não pode ser ele? Eu fiquei pensando, por que não pode ser eu também, né? Então, a propósito de Lula, eu estive agora em Brasília, deixei lá para ele um vídeo, uma mensagem que eu fiz para ele e a Janja, a primeira-dama, e deixei com ele 2 livros autografados de minha autoria, porque o Lula gosta muito de ler. Ele, quando ficou 580 dias preso, injustamente, eu como advogado posso dizê-lo, ele leu obras excepcionais. Então eu deixei com ele agora em Brasília alguns livros, espero que ele leia. Bacana. Mas, voltando, quero agradecer muito ao PC, a toda a equipe técnica, a Dani, e dizer que a Academia Montes Clarense de Letras é uma instituição do fazer literário, do fazer cultural, do povo montesclarense, mas também do povo brasileiro. E nós vamos abrir uma oportunidade, você fez aquela pergunta, de levar as crianças, os estudantes, para conhecerem a nossa sede. Eu acabei de ter uma conversa com o Guilherme Guimarães, pedindo a ele uma sede verdadeira para a academia, porque a nossa sede é uma sala no Centro Cultural, e nós estamos pedindo ao Guilherme, fomos muito bem recebidos ao Guilherme Guimarães, e estamos aí projetando, programando a liberação de uma
de um prédio, um pequeno prédio, aquele conservatório da Rua Doutor Veloso, aquele conservatório antigo da esquina ali, não sei se você se lembra. Bacana. Talvez seja aquele prédio que o deputado Gil Pereira está proporcionando a transferência do Estado para a Prefeitura de Montes Claros, e o Guilherme Guimarães, nosso prefeito tão atuante, já nos garantiu que assim que houver a liberação, ele vai entregar aquele prédio reformado para a Academia Montes Clarense de Letras e também para o Grupo Banzé, que eu acho que merece muito, e nós temos todas as homenagens para o Banzé e o pessoal da cultura Montes Clarense. Boa notícia e bom furo de reportagem que você trouxe aqui. Esse foi Edson Andrade no 26º episódio do PCcast. Se você quer fazer um podcast, você contrate o pessoal aqui, porque realmente o nível é outro, é excelente, viu? Voltamos na próxima, é o Rei Labs, vai estar o contato aí. Voltamos na próxima semana com mais um convidado.